Carreiras está de volta. O programa hoje mostra a atuação de um procurador regional do trabalho. Para ingressar nessa profissão, é preciso antes passar por um concurso público. O procurador Ronaldo Fleury, que também é secretário de concursos públicos do MPT, explica por que o concurso é tão difícil. Ele é muito difícil porque, a partir do momento que um candidato é aprovado no concurso, ele toma posse, ele está recebendo uma procuração constitucional, conferida pela Constituição Federal, para que ele defenda toda a sociedade. Ele é bem remunerado e ele vai ter uma responsabilidade enorme nas mãos. Então ele não pode, nós que fazemos a seleção desses procuradores, nós temos que ter responsabilidade para escolher os melhores. Meu nome é Marcela Giglio, eu gostaria de saber como se organiza a carreira de procurador do trabalho. A carreira de procurador do trabalho se inicia como procurador do trabalho, quando a pessoa passa no concurso. Procurador do trabalho, as promoções são para procurador regional do trabalho e, enfim, para subprocurador geral do trabalho. No último nível da carreira, são só 24 pessoas que conseguem chegar a subprocurador geral do trabalho e atuam em questões nacionais e perante o Tribunal Superior do Trabalho. O concurso para procurador do trabalho é dividido em 5 fases. As inscrições para a seleção deste ano já foram encerradas e a primeira prova vai ser realizada no dia 16 de novembro em todas as capitais do país. São 132 cargos vagos nas procuradorias regionais do trabalho e em ofícios. O salário inicial é de cerca de R$21 mil. E quem quer passar nesse concurso, quem quer seguir essa carreira, o que tem que ler? O que já tem que começar a se preocupar? De que forma tem que começar a estudar? O conselho que eu posso dar é o seguinte. Primeiro, dedicação exclusiva. Ou seja, eu quero fazer concurso para procurador do trabalho. Estude para procurador do trabalho. Antes até mesmo de concluir a faculdade? Já comece antes. Até porque hoje o nosso concurso ele é muito direcionado para a nossa carreira. Nós procuramos selecionar pessoas que estão se preparando para serem procuradoras do trabalho. Pessoas que têm uma visão social, preocupação social. Para a gente é muito mais importante nós selecionarmos uma pessoa que tem uma noção mais abrangente, por exemplo, sobre trabalho escravo, do que uma pessoa que saiba, por exemplo, uma questão técnica sobre agravos de instrumento. Quando que vocês avaliam isso? Durante todas as provas. Meu nome é Estevão Luiz Gonçalves Silva. Eu gostaria de saber onde é que atua um procurador regional do trabalho. Ele atua basicamente junto aos tribunais regionais do trabalho e também junto às varas do trabalho. No caso de Brasília, em especial, nós atuamos na Procuradoria-Geral do Trabalho e perante o Tribunal Superior do Trabalho. São 12 ramos do direito. A prova é em um dia só, sem questões objetivas. Os 300 melhores colocados passam para a segunda fase. Na segunda fase, cai o que a gente chama de questões do grupo 1, que seriam as questões mais afetas à nossa atuação. Direito constitucional, direitos humanos, direito do trabalho, direito processual do trabalho, direito civil, direito administrativo. E ali nós vamos ver o potencial teórico do candidato. No último concurso, por exemplo, teve perguntas sobre discriminação, perguntas sobre trabalho escravo, perguntas sobre trabalho infantil. A minha dica é: não basta você responder tecnicamente correto tudo que está dito. É necessário que você demonstre um algo mais. É necessário que você demonstre um conhecimento mais profundo, um conhecimento da origem de determinado instituto, não só o final desse instituto. Você demonstre o histórico, os princípios, o direito comparado, como funciona, e demonstre conhecimento denso. Porque se a resposta é só pela conclusão de um determinado instituto, o que é a ação civil pública, trata-se desse instituto, isso não resolve muito, porque muitos candidatos vão dizer a mesma coisa. Você tem que trazer aquele algo mais, que é o seu histórico, os seus princípios, o direito comparado, daí você mostra a densidade no conhecimento. Normalmente, nas últimas provas, nós demos um
uma espécie de um inquérito civil, seria, houve uma denúncia dessas questões. Foi apurado isso. Adote as medidas que você entender correta. No caso, foram petições iniciais de ação civil pública que os candidatos tiveram que fazer. Nos próximos concursos, não sei se vai ser isso. Escrita. Uma prova dessa, ele pode levar código? Na segunda e a terceira etapa, sim. Na primeira, não. O candidato ele tem, primeiro, que demonstrar que ele sabe verbalizar o seu conhecimento. Que ele conhece, nós já sabemos. Que ele já chegou até aqui. A gente brinca que até a prova oral, bobo não chega. Não chega mesmo. Ele tem que saber. Agora ele tem que saber verbalizar. Ele tem conhecimento para chegar ali. Fazer uma pergunta, for feita uma pergunta que ele não souber responder. E, por exemplo, ele ser franco, ó, doutor, não sei responder, já seria... O que acontece? De modo algum. Não seria eliminado. Ó, já é uma dica. A nossa prova oral, ela tem a característica da informalidade. O meu primeiro examinador, o Dr. Osíris Lopes Filho, na época ele era secretário da Receita Federal. E eu lembro que começou às 7h30 da manhã. Eu não tinha dormido, né? Motivos óbvios, né? E cheguei desesperado, eu sentei na frente dele e ele fez uma pergunta: o que é contrato de adesão administrativo? Eu era professor de direito administrativo. Estava na ponta da língua, então. Caiu da ponta da língua. Ai. Me deu um branco. Eu falei, não sei. Falei para ele a página que estava o conceito no livro do Eli Lopes Meirelles. Falei, tá nessa página, se não for nessa página, só pode me dar 0. Agora não sei, deu branco. Aí ele começou a rir. Então tá, vou fazer outra pergunta. Ele fez outra pergunta, aí eu comecei a responder. Aí depois voltei, ó, falar nisso, aquela primeira pergunta era isso, aí expliquei. As provas orais do 15º concurso para Procurador do Trabalho devem ser realizadas em Brasília no próximo ano, de 22 a 26 de junho. Para assistir à banca, basta comparecer ao local da prova com documento de identificação. O local é divulgado pelo MPT por meio de edital. Essa é melhor porque o candidato não participa ativamente. É a fase de apreciação dos títulos. Que o candidato ele apresenta os títulos e a banca avalia. E quais são os títulos que se esperam do futuro procurador? Pós-graduação, mestrado, doutorado, professor universitário na área de direito, obras publicadas, livros de direito, artigos. Depois do intervalo, dicas de livros para quem quer atuar na área. A gente volta daqui a pouco, não saia daí.